egocêntrico. Nós temos visto tantas emoções, tantas coisas que muitas vezes atraem a nossa emoção, atraem a nossa carne, mas quando nós saímos vazios da igreja. Mas que a gente venha ter consciência daquilo que nós viemos fazer aqui. Porque eu creio que ninguém vem aqui passar um tempo, mas nós vem aqui porque realmente a gente tem sede, a gente tem fome, a gente quer adorar a Deus em espírito, em verdade. Amém? É tão maravilhoso, né? Eu disse ali para o Sandro, Sandro, você vai estar no púlpito, me ajuda a pregar, né? Só que eu não sabia que era a Júlia. Mas quando o vaso é de Deus, Ele usa o vaso que Ele quer, né? Então, a abertura do culto, louvor, tudo, ministração, tudo quando o Espírito Santo ele está na direção, no controle, Ele vai comandando. E eu queria ler com vocês esse Salmo 139, depois a gente vou pregar outra coisa. Mas eu queria, nesta manhã, o tema desta mensagem que o Senhor me deu, intimidade com Deus. Foi o que a Júlia já ministrou aqui, intimidade com Deus. E aqui nós vamos ver, não é esta palavra que eu vou pregar, é outra, mas eu queria ler esse texto que o Senhor colocou no meu coração, do Salmo 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondaste e Tu me conheces. Olha como Davi, ele está falando aqui. Senhor, Tu me sondaste e Tu me conheces. Quero dizer nesta manhã, para você que está aqui, para você que está nos ouvindo online, hoje a irmã Lucimar não está online, está ao vivo. Amém? Os irmãos que estão online assistindo esse culto, que não puderam estar aqui, e você que está aqui nesta manhã, eu quero dizer que o Senhor, Ele nos conhece, e Ele sonda o nosso coração nesta manhã. Ele olha para dentro de nós e Ele nos conhece. Não precisa nós fingir, não precisa nós mostrar aparência, porque Ele nos conhece. E aqui ele diz para Deus, Davi dizendo para Deus: Tu sabe o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus nos conhece de tal forma que até cada pensamento seria impossível, se eu for nesta manhã falar do seu pensamento aqui, eu vou te julgar. Mas o Senhor sabe cada pensamento que você está pensando nesta hora. Se você nessa manhã estiver aqui dizendo: nossa, quanto tempo ficamos de pé, o Senhor já estava vendo seu pensamento. Se você estiver pensando no almoço, o Senhor já está vendo seu pensamento. Dele nós não escondemos nada, nada. E ele diz assim: cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, como nós deitamos, como nós passamos a noite, como nós acordamos. Ele conhece e Ele vê todas as coisas. E ele diz: não havendo ainda palavra alguma na minha boca,
eis que logo o Senhor tudo conhece. Ainda que não saia uma palavra antes de nós ir falar alguma coisa, o Senhor já conhece. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Depois no versículo 5 ele diz: tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. E ele diz assim: tal conhecimento para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Davi, ele fica impressionado de ver quem é esse Deus. Quem é esse Deus todo maravilhoso? Um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. Um Deus que nos conhece antes de nós vir nesse mundo. Ele já nos conhecia. Ele contemplou cada segundo da nossa vida. Nós já fomos separados, já fomos escolhidos. Antes de chegar nesse mundo, ele já tinha um projeto para nós. E aqui depois ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. E se tomar as asas da alva, e se habitar na extremidade do mar, ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Irmãos, é um Deus que a gente não consegue explicar. Não dá para explicar quem é esse Deus. Então, mas não é essa palavra, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora. Em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Só quis dar uma abertura aqui, para a gente saber realmente quem é o Deus que está sobre a nossa vida, quem é o Deus que comanda a nossa vida. Um Deus que não muda, irmão. E Ele está no controle. E quando a Júlia estava ministrando aqui, quando eu vi o irmão Isaías, o evangelista Isaías, ele pregou uns dias atrás essa palavra, contando a história do rei Uzias, como ele começou e como ele terminou. Começou reinando com 16 anos, onde Deus prosperou, onde Deus abençoou, onde tudo que ele colocava a mão, ele era próspero, ele era abençoado, porque Deus era com ele. Mas quando chegou um tempo, ele começou a deixar o orgulho, a arrogância, tomar conta do coração dele. O coração dele foi fortificado e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha com Deus. E quando eu estava lendo esta palavra, eu perguntei para Deus: Senhor, qual o Uzias que precisa morrer na minha vida para me ter uma intimidade com o Senhor? Qual o Uzias nesta manhã que precisa morrer para que a gente venha ter uma intimidade com Deus? E quando eu vi a Júlia aqui ministrando, falando sobre a presença de Deus, e algo que é uma palavra muito conhecida,
que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafim estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheio da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os meus olhos viram o Senhor. Aí no versículo 7 ele diz assim: com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E eu estava meditando nesta palavra, e eu queria chamar a sua atenção nesta manhã. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias tenebrosos, nos dias de lutas e aflições, dias que nós sabemos que as coisas, tudo está cooperando para a volta de Jesus. Ele já está preparado, esperando uma ordem para vir dar um fim em tudo isso. E tirar aqueles que são seus. Arrebatar aqueles que são seus. Mas, no meio de tudo isso, nós temos que ter um despertamento e ter um verdadeiro encontro com Deus de verdade. Não é hora mais de nós passarmos momento na presença de Deus. E aqui diz que precisou, né? Uzias morre, e de repente Isaías, Deus já tinha um plano para esse jovem. Deus já tinha algo preparado para ele. Como Deus tem algo preparado para cada um de nós que está aqui. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você está se conformando, olhando, dizendo assim: ó, eu sou um pobre coitado, sabe? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém, né? A Sandrinha ali dizendo para mim: ah, mas eu estou fraco. Eu falei: então você está bem. Espera aí, você está fraca? Eu digo para a senhora que eu estou fraca. E a senhora diz para mim que eu estou bem? Que heresia é essa? Porque quando eu estou fraca, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraca, eu estou na total dependência de Deus. Quando eu estou, como a Dalva está aqui nessa manhã, com pouca força, mas ela não negou a fé, tá? Veio aqui encostada, segurando em alguém. Mas ela está aqui como Isaías estava. Eu fico imaginando como Isaías entrou aquele dia. Eu fico imaginando que Isaías entrou naquele templo, aquele dia, e o coração dele queimava. Ele não sabia deste grande dia.
o de repente de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã que o Senhor quer nos surpreender com o seu de repente. O Senhor quer nos surpreender com o seu de repente. Naquele momento que você acha que não dá, que está tudo acabado, aquele momento que você acha que você não é nada, é nesta hora que Ele vai te surpreender. Isaías, ele estava ali, talvez, ele já adorava a Deus, ele já estava acostumado já a entrar no templo, mas aquele dia foi um dia diferente. Aquele dia ele começa a levantar as mãos e ele começa a adorar. E eu creio que aquele clima maravilhoso, como esse clima que está aqui nessa manhã, a presença de Deus, onde a presença de Deus está, irmão, há uma atmosfera, há algo diferente. Quando você começa a adorar o Senhor no seu trabalho, você tem que vigiar para que você não esqueça do serviço. Quando você começa a adorar o Senhor dentro de um ônibus, você esquece que tem alguém olhando para você. Quando você começa a adorar o Senhor na rua, você esquece. Você esquece. Essa semana eu estava gravando um vídeo para me mandar para as mulheres. E eu cheguei num lugar ali em cima e eu fui procurar um lugar. Disse, vou procurar um lugar bem escondido aqui, porque passa carro toda hora, passa gente, passa cachorro. E eu disse, eu vou num lugar bem separado aqui, para me mandar um vídeo para as mulheres, para elas virem no culto sábado, e eu vou orar por elas. E eu fui num lugar assim, bem reservado, e eu comecei a gravar aquele vídeo, e eu comecei a olhar para o céu. Antes de eu gravar, eu comecei a olhar para o céu e vinha passando um avião, lá no infinito, desse tamanhinho o avião, né? E eu olhei para o céu e eu disse, Deus, imagina o tamanho que é esse avião, imagina o tamanho que é esse avião, a altura que ele está, e eu seria impossível eu tocar. Eu estou vendo esse avião. Mas ele, será que ele estava me vendo ali? Não estava. Aí o Senhor falou assim para mim, mas você sabia que daqui a algumas horas, esse avião, que é grande, é imenso, ele vai descer, ele vai pousar no aeroporto. E as pessoas vão ver ele de perto. Se você for lá no aeroporto, você vai ver ele de perto. Você pode até entrar nele. Você pode até tocar naquele avião. Parece que ele está lá em cima, muito alto. Assim são as pessoas que olham para... Às vezes você olha para Deus e você se sente tão pequenininho. Você diz, nossa, eu sou sozinho. Olha, Deus está lá no céu. Ai, se eu pudesse falar com Deus. Ai, se eu pudesse tocar em Deus. Ai, se eu pudesse abraçar o Senhor. Se eu pudesse falar tudo que eu sinto. Salmo 139, Ele conhece. Ele está mais perto do que nós imaginamos. Ele não está somente no céu. E aí, eu comecei ali... Me deu uma vontade de chorar naquele momento, aquele vento. E eu olhei para o sol gigantesco, 6 horas da manhã, aquele sol vindo com tudo. E quando eu comecei ali a gravar aquele vídeo e depois comecei a orar, tinha pessoas que estavam passando ao meu lado, e dizendo, nossa, essa mulher deve ser louca, né? O que ela está falando sozinha? Porque eu pus o celular assim, escondido,
né? E quando eu vi, tinha umas pessoas descendo atrás de mim na escada, um lugar. Eu fui para um lugar que era para ninguém me achar. Mas onde é que você está? Que Deus não está presente? Ou que as pessoas... Às vezes a gente olha assim, o seu coração muitas vezes está carregado de ódio, de mágoa, de rancor. E você mostra aquela aparência mais linda para todo mundo. Mas Deus vê, Deus conhece. Tanto que, quando Isaías aqui, ele começa, eu fico imaginando que ele levanta as suas mãos, e eu creio que ele começou a adorar, 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 adorar. De repente, nós não sabemos se foi uma visão, o que foi, mas de repente ele já não estava mais numa atmosfera ali física, mas ele viu a glória do Senhor que encheu aquele lugar, e ele viu o Senhor assentado no trono. E eu fico imaginando, irmãos, quando a gente começar a buscar o Senhor, quando a gente desejar ter um encontro com Deus, a ponto de nós esvaziar, sabe? A ponto de você ir num lugar, seja no seu quarto, fechar a porta e colocar um louvor, sabe? Você começar... Ontem eu estava no meu quarto, e aí eu estava mexendo com umas papeladas, e eu coloquei o celular assim, eu coloquei um louvor, o Bom Perfume. Mas quando eu comecei, eu mexendo ali, marcando um monte de coisa, e de repente, irmão, a presença de Deus encheu meu quarto. Estava tão alto o meu celular que eu nem vi que eu estava incomodando quem estava dentro da minha casa. Porque a glória de Deus, a presença de Deus, quando eu fui ver, e eu comecei ali cantar junto, se embriagar, parecia que o perfume... Parecia que tinha um perfume naquele lugar que eu estava sentado, na minha escrivaninha ali. E de repente eu comecei assim, sentir uma presença. É algo que você não aguenta. A gente fala que quer ver a glória de Deus. Irmão, a presença desse tamanhinho você não para em pé. E quando eu fui ver, eu tinha feito tudo errado a papelada. Tudo errado. Tive que jogar tudo fora, porque eu estava escrevendo, não sabia nem o que eu estava escrevendo, porque eu estava envolvida com o louvor que eu estava ouvindo, com a presença que existia naquele louvor. E assim, Isaías, quando ele começou ali, irmãos, sair do natural, e ele começou a ir no sobrenatural, e ele começou ali a adorar o Senhor. Adorar, adorar, se entregar. Quando ele viu o Senhor, a primeira coisa que Isaías viu foi o seu pecado. Foi quando ele viu a santidade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Ele conseguiu ver quem ele era. Quando nós... Realmente, as pessoas pensam que quanto mais você chega perto de Deus, mais poderoso você é. Mais, sabe, você é o todo. E não é, amados. Ouça-me nesta manhã. Quanto mais perto de Deus a gente chegar, menos de nós vamos ter. Quanto mais de Deus você tiver, mais humilde você vai ser. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais amor você vai ter. Hoje nós vemos tantas coisas acontecendo. Nós vemos tantas coisas acontecendo dentro da igreja, dentro do meio evangélico. Porque as pessoas, em vez de aproximar de Deus, as pessoas estão afastando de Deus.
estão usando uma posição de religiosos, de lei, sabe, de julgamento, de condenação. Mas quando a gente realmente, Isaías ali agora, ele diz: ai de mim, pecador, eu não sou digno, ai de mim, pecador, ai de mim, pecador. Quando a gente começa a se aproximar de Deus, primeira coisa que a gente entende é o amor de Deus, é a graça de Deus sobre as nossas vidas, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. E a tua presença é tudo que eu preciso. Quando a presença de Deus está sobre nós, irmão, nós não precisamos de mais nada. Pelo contrário, a presença de Deus, ela nos enche de tal forma que a gente tem muito para dar, mas coisas boas. E muitas vezes nós passamos por processos na nossa vida, porque o Senhor quer extrair. O Uzias tem que morrer, para que a gente possa chegar diante de Deus e fazer como Isaías fez. Isaías, aquele dia, ele foi surpreendido, ele foi tocado. Deus não muda, irmãos, mas nós estamos mudando cada dia. Não é para melhor não, viu, irmãos? Mas mudando para pior. Nós precisamos voltar ao princípio, voltar à verdadeira adoração, voltar com aquele coração moldado, um coração, como diz lá Ezequiel, um coração de carne, um coração quebrantado, um coração que realmente exala o perfume de Cristo. Eu estou muito feliz hoje, estou honrada. Estou com uma amiga aqui, a Eva. Essa mulher, eu tenho anos, nós temos uma amizade, mas é uma amizade assim, ó. Companheira de oração das 5 da manhã dentro da igreja. E eu disse para ela ali agora há pouco: Eva, o mais lindo é que você não muda. Você não muda. Nós criamos nossos filhos tudo junto. Hoje a filha dela está casada, o meu um está casado, outro foi embora. As filhas dela têm neto. Mas ela é humilde. Ela tem um coração gigante, amorosa. Uma pessoa que tem marca na minha vida. A gente não se vê mais. Hoje para mim é um presente de Deus. Ela está aqui. E ela disse para mim: pastora, o que mais me alegra é que a senhora também não muda. Estou ficando velha só, né? Mas o meu coração ainda é dilatado, porque eu sei que sem Ele eu nada sou. Eu não tenho nada, nós não temos nada. Nós pensamos, olha André, você está aí para se batizar, mergulha fundo, André, mergulha mesmo, experimenta, mas não experimenta, sabe, daquilo que você vê, mas tem uma intimidade profunda. Procure conhecer a Deus mesmo. Porque se você olhar para a igreja, olhar para as pessoas, você vai decepcionar. Você vai ver erro. Porque o maior erro está em nós. Isaías aqui, ele diz: eu estou vendo, eu sou digno, sabe, estou vendo o meu pecado. Mas quando a gente reconhece o nosso estado de pecador, que todos nós pecamos, erramos, somos falhos, mas existe um que é perfeito, e o seu nome é Jesus.
Ele é santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toca nele. Você quer ficar santo? Toca nele. Você quer mudança? Toca nele. Você quer cura? Toca nele. Você quer libertação? Toca nele. Você quer a presença dele? Se encha. Se encha. Então, nesta manhã, irmãos, e aqui vocês conhecem, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca, e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirado. A sua iniquidade foi tirado. Seu pecado está perdoado. E eu creio que ali agora, Deus diz: Isaías, agora você entende o meu chamado, que eu já te escolhi. Antes de você nascer, já no ventre da sua mãe, eu te escolhi para ser um profeta. E que profeta que foi o profeta Isaías? Eu quero perguntar nessa manhã, deixa Uzias morrer. Eu não sei qual Uzias que precisa morrer na sua vida, ou na minha. Talvez seja mentira, talvez seja arrogância, falsidade. Eu não sei, o pecado, idolatria, pornografia, celular. Eu não sei qual é Uzias que precisa morrer, mas que a gente possa se aproximar. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Isaías, nesse dia, ele se achegou a Deus por inteiro. E ele foi tocado, que nunca mais, mesmo se você ler o livro do profeta Isaías, tudo que ele vai passar, mas ele não foi mais o mesmo. Vamos ficar de pé. O louvor não precisa subir hoje. Eu queria que o Manuel colocasse um louvor. E enquanto a gente vai pôr esse louvor, eu queria que você olhasse para dentro de você, como eu, como nós, e que a gente possa ter esse desejo que Isaías teve, de adorar a Deus aquele dia. Que você e eu possamos sair daqui com um desejo tão grande. Tem pessoas que mandam assim para mim: olha, pastor, olha o meu devocional de hoje. Tudo marcado com caneta. Sabe, irmãos, tire 5 minutos do seu dia. Leia um versículo. Ouça um louvor. É coisa de 3 minutos, irmãos. Sabe? Todos nós aqui, ninguém é perfeito. Se a gente dizer assim, você sabe qual é a palavra que nós mais temos usado esses dias? Quem é aqui que sabe? A palavra que nós mais temos usado: eu não tenho tempo para Deus. Nós temos tempo para murmurar, nós temos tempo para falar mal dos outros, nós temos tempo para TikTok, nós temos tempo para ver a vida dos outros na internet, nós temos tempo para tanta coisa. Mas nós declaramos: eu não tenho tempo para Deus. Se você ouvir um louvor, você já vai conectar com Deus. Se você fizer uma oração,
Eu falo a Larissa quando era pequena, agora acho que ela não faz mais, né? Agora não precisa mais. Mas essa menina pequena, ela deu um grito. Deus, onde o Senhor está? E o Senhor falou, Larissa, eu estou aqui. Não te largo, não. Você pensa que você vai fugir da minha mão? Aonde você foi, eu vou atrás. Tentou fugir de Deus, fugiu? Para onde você irá, se Ele te comanda? Então, irmãos, vamos mudar a igreja. Vamos tirar essa palavra. Ontem nós tivemos uma palestra tremenda aqui. E foi feito um desafio no final da palestra. Um desafio. Tire, irmãos, um tempinho para você dizer assim, eu quero Deus. Ah, pastora, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, canta no ônibus, lê versículo no ônibus. Para que a gente tem Bíblia no celular, irmãos? Para ler no culto? Não. A Bíblia no celular, você está dentro do ônibus. Você tem fone de ouvido. Dá para você ouvir mensagem dentro do ônibus com fone de ouvido. Você está conectado com Deus. Dá para você ouvir louvor. Dá para você estar lavando o banheiro, tá conectado com Deus. Dá para você estar, não, qualquer lugar, a não ser quando você está trabalhando lá, o seu Tiago ficar conectado com Deus lá, ele pega o dedo na máquina, então nesse momento ele fala assim, Deus põe o seu escudo, me guarda, me livra. Mas Deus está ali, Senhor, me ajuda. Pensamento. Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, me guarda aqui nessa firma. Quantos que entram aqui e não saem mais vivos? Acontece acidente. Quantos irmãos? Vamos, igreja, acordar. Jesus está voltando. Você não precisa, sabe, fazer grandes estrondos, escândalo, sabe, mostrar que Deus está com você. Aqui o Salmo 139 diz que Ele conhece, Ele vê, Ele sabe todas as coisas. Não venha dar desculpa para Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe, Ele te conhece. Ele conhece o teu pensamento, o meu coração. Ele sabe onde eu ando, Ele sabe o que eu faço. Ele sabe tudo. E Davi fala sobre o cuidado de Deus. E aqui nós aprendemos Isaías sobre a intimidade com Deus. A partir daquele dia, eu creio que quando ele entrava no templo, ele já entrava. Eu quero hoje ver o Senhor novamente. Eu quero ver seu trono. Eu quero hoje estar na tua presença. Vou te perguntar agora para a gente ir embora. Como você tem entrado aqui? O que você tem? Eu estava vendo a Maristela ali, né? Ela entrando assim. O que aconteceu, Maristela? Caí na rua. Falei para ela, mas o diabo te odeia mesmo, hein, menina? Mas ela falou, diabo, ainda que seja mancando, igual Jacó, mas eu chego lá. Eu chego lá. Eu vejo a Lucimar assistindo nosso culto, nossa parceira aqui. Tem diferença, Lu, estar aqui e estar online? Ela fica lá, Manuel, o som não está saindo. Manuel, não está saindo o som. Está baixo. Mas aqui, irmãos, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Fala, irmão, eu preciso de você. Eva, eu preciso de você. Você é tão importante para Deus. Você falou, irmãos, agora você vai ouvir uma voz dizendo, Deus dizendo para você, eu preciso de vocês. Eu preciso. Feche seus olhos. Pode deixar bem. Eu quero que você fale com Deus esse pouquinho. Que você olhe para dentro de você. Que a gente possa dizer, ai Deus, como eu queria ser igual a Isaías, ter esse encontro.
essa marca. Vai falando com ele, orando baixinho, só você e ele. Ele sabe o que você está pensando, o que você está falando no seu coração.